vamos falar sobre o transtorno de ansiedade e como esse tema tem sido atual no nosso cotidiano, afetando principalmente jovens e adolescentes. Cerca de 18,6 milhões de pessoas são afetadas com esse problema. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo e apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo de algo desconhecido ou estranho. Olá, meu nome é Sônia, eu sou psicóloga, trabalho com atendimento clínico. Vou falar um pouquinho sobre a ansiedade. Primeiramente, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é um estado psíquico que ele pode causar aí um desequilíbrio nesse organismo humano. E, primeiramente, a gente precisa saber que a ansiedade ela é inerente ao homem, ou seja, todos nós temos. A grande questão é o equilíbrio dela. Nesse desequilíbrio pode causar aí alguns sintomas neuróticos. O que são os sintomas neuróticos? Alguns pensamentos ou a dificuldade mesmo de lidar com o óbvio. Então, acomete aí alguns pensamentos, né, que causam esse desequilíbrio. Surgindo então algumas patologias, né, que são acometidas pela ansiedade, uma delas muito conhecida como a síndrome do pânico. Isso tem acometido assim cada vez mais cedo e é algo que a gente precisa falar muito ainda sobre isso. O nosso estudo foi dirigido ao Sigmund Freud, que foi um médico, neurologista e psiquiatra que foi o criador da psicanálise. Ele foi muito importante na filosofia, só que não é considerado um filósofo, onde foi o primeiro a considerar a ansiedade como uma doença. Ele considera a ansiedade um desequilíbrio do líbido. É o líbido acumulado não liberado, que gera ansiedade. Meu nome é Julie, eu sou estudante de psicologia da Faculdade Única e ex-aluna também do Jones 3. Fui convidada pelos alunos do terceiro ano para falar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade ela é um estado emocional de apreensão de algo ruim que possa acontecer. Enquanto o medo ele tem um objeto definido, a ansiedade ela é uma emoção difusa entre o presente e o futuro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais transtornos de ansiedade. Síndrome do pânico, fobia social, fobia específica, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e distúrbio de ansiedade generalizada. E o que diferencia essa ansiedade normal, essa expectativa, de uma ansiedade patológica? É avaliar se essa reação ansiosa é de curta duração, se ela é autolimitada ou se ela é relacionada com algum estímulo do momento ou não. A ansiedade patológica é quando situações dominam a nossa vida mental. É quando o sofrimento emocional, seja desânimo ou tristeza, ele passa a ocupar o primeiro espaço, o primeiro plano na nossa vida, impedindo de vivermos novas experiências. Outras considerações também do transtorno de ansiedade é que ela é biopsicossocial. A ansiedade, ela é biopsicossocial, biológica, porque ela pode ser genética ou hereditária, psicológica, porque ela é inata, né? Podendo ser normal, uma ansiedade, uma expectativa, ou patológica. Social é a relação dela com o meio. E ela também é uma necessidade de controle de situações futuras, que normalmente são projeções do passado. E essas são breves considerações sobre a ansiedade e os seus transtornos. Obrigada pelo convite. Meu nome é Maria Helena, sou psicóloga. A ansiedade, na verdade, ela é um sentimento, né? Um sentimento, muitas vezes, na maioria das vezes, um sentimento desagradável, um sentimento de medo, de preocupação. E esse sentimento, ele é muito comum, é bastante comum. Então, a ansiedade, ela passa a ser uma patologia dependendo do grau desse sentimento, né? Dependendo da duração dele, se é curto prazo, se é longo prazo. Tem também uma ansiedade que vem proveniente de uma preocupação, por exemplo, vai fazer uma prova, vai passar por uma entrevista, vai passar por algum teste, aí a pessoa às vezes ela fica ansiosa, preocupada com aquela avaliação que ela vai ter. Mesmo dependendo desse grau dessa ansiedade, achar que vai sofrer um ataque de pânico,
achar que não é bom o suficiente, né? Por exemplo, uma fobia social, medo de falar em público. Então, dependendo desse grau, ela pode sim desenvolver, ter uma situação assim desagradável e precisar de ajuda. Nesse momento que ela vai buscar ajuda é porque ela já não está dando conta, e dependendo da situação do paciente, a gente encaminha para um psiquiatra, porque de repente ele precisa de alguma intervenção medicamentosa. Então o tratamento ele é associado com a psicoterapia, né, com o psicólogo, e a terapia medicamentosa, que aí é só o psiquiatra que vai passar a medicação de acordo com o paciente. E a partir daí vai se trabalhando aquela situação. Não existe um fator específico que vai falar, é isso que causou ansiedade, tá? Não existe. Existem vários fatores ambientais, fatores socioafetivos. Então, tem várias coisas aí que pode estar desenvolvendo uma ansiedade. Mas é bom saber que a terapia, o acompanhamento com o psicólogo ajuda muito a pessoa a passar por aquele momento. Jacques Lacan também foi um psicanalista que se orientou na área da psiquiatria. Ele dizia que a ansiedade estava sempre relacionada à perda, com dois lados a ponto de desaparecer e ser substituído por outra coisa. Para ele, o tratamento da pessoa não podia ser feito sem um vertigem. Na filosofia, é possível lidar com a ansiedade através de uma corrente filosófica chamada estoicismo. O estoicismo nasceu na Grécia através do filósofo Zenão de Sítio e também foi bem desenvolvido por Sêneca. Sêneca aconselhava: não sejas infeliz antes da hora, já que pode ser que o que tanto teme nunca o alcance, ou seja, não esperar o pior antes dele acontecer. Os estoicos chamavam de ataraxia o estado em que o indivíduo controla sua mente com coisas que o façam bem, sem preocupar-se com desastres futuros que independem da sua vontade. Ainda não vivemos nossas preocupações, é o presente que importa. Se há algo que você não pode mudar ou impedir, não se desespere. Assim como existem aflições, também existem curas. Querida ansiedade, queria te entender, saber de onde vem, saber o porquê me incomoda tanto. Queria te controlar e pedir acima de tudo que parasse de interferir nos meus melhores momentos. Queria que parasse de me causar ânsia de vômitos, onde o que sai é uma bolha de ar e gritos. Queria que parasse de acelerar tanto meu coração e minhas mãos trêmulas. Queria que parasse de encher meus pensamentos com coisas impossíveis de acontecer. Queria que me devolvesse meus sonhos perdidos e meu estômago sem queimação. Queria ter fome ou que comesse por vontade e não gula. Queria não ter perda de cabelo ou ter esse olhar de desespero. Queria que você parasse de me impedir de sair e me divertir com os meus amigos, ou parasse de dar reação no meu corpo. Queria que a gente brigasse de vez, para você nunca mais voltar. Queria que você respeitasse minha vida, que tu fosse apenas um frio na barriga, e não uma explosão de tudo que sou de dentro para fora. Queria que nunca tivesse te conhecido, para eu não estar chorando tanto agora. Querida ansiedade, por favor, eu quero viver a minha vida. Por favor, eu quero viver os meus momentos, um dia de cada vez. Procure um profissional, busque ajuda.